O novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura trouxe uma participação que deixou todo mundo muito empolgado, o Professor Xavier, indicando não só uma conexão entre o novo filme Doutor Estranho como dos X-Men do clássico, como também apresentando outra equipe dos quadrinhos para o universo cinematográfico da Marvel, os Illuminates. Mas como os X-Men vieram parar nesse filme? E quem são os Illuminates? E por que o Professor Xavier tá ali? Eu vou responder tudo isso para você neste vídeo. Bora lá! Ele tem que saber a verdade. Fala pessoal, tudo com vocês? Eu me chamo César, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Santiago. No vídeo de hoje irei falar aqui um pouco sobre quem são os Illuminates e o porquê, qual o motivo do Professor Xavier ter aparecido ali no trailer do Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Antes que você se empolgue com a possível entrada dos X-Men no universo cinematográfico da Marvel, vale destacar que a aparição do Professor Xavier parece estar muito mais relacionada ao multiverso do que realmente aos X-Men ali. Como assim? Então, ainda que seja empolgante ver esses heróis se encontrando no mesmo lugar, é preciso deixar bem claro que essa reunião acontece em condições bem específicas ali, bem claras. Eu vou explicar para você essas condições que eu estou dizendo. E o que nos leva a crer nisso? Bom, existem várias pistas deixadas, até roteiros vazados já há um tempo atrás, imagens como você está vendo aí na tela, que surgiu há algum tempo sobre essa história do novo Doutor Estranho. Mas antes de falarmos mais sobre isso, antes de falarmos mais sobre por que o Professor Xavier está ali, quem são os Illuminates, eu lhe peço uma coisa: se você não quiser ficar mais perdido, quiser ficar sempre ligado nos filmes da Marvel, nos animes, nos games, se inscreva no canal, que assim você estará por dentro de tudo, todos os dias, aí você não perderá nada desse universo do mundo pop e no mundo geek. E deixe seu like aí que você estará me deixando feliz e dará uma grande ajuda para o canal. Então, bora lá. Segundo um suposto roteiro divulgado, o Doutor Estranho e a América Chaves, que é a Miss Marvel, vão fugir da grande vilã do filme, que pelas imagens que nos leva a crer vai ser a Wanda. Pelo menos no começo ela poderá ser a vilã, depois eu falo mais um pouco sobre isso. E vão cair em uma realidade bem particular. E é lá que o Doutor Estranho encontra o Mordo, que aparentemente é o mago supremo daquela realidade. Não é o Steve Strange que nós conhecemos, é o Mordo como o mago supremo daquele mundo. O próprio trailer já sugere, como eu falei. Mas, como podemos ser vistos em matéria promocional, é nesse contexto que o Doutor Estranho é preso sobre a alegação de ter profanado a realidade. O próprio Mordo diz que ele não sairá impune por ter profanado a realidade e por isso precisa ser devidamente punido. E aí que as coisas ficam interessantes. Primeiro, porque nós vemos o herói, o Doutor Estranho, sendo escoltados por robôs Ultrons, parece ser robôs Ultrons. Então, naquela realidade, o Tony Stark, ele conseguiu fazer com que o Ultron desse certo e não que tinha virado aquela máquina lá que nós vemos no filme, que queria matar toda a população mundial. Então, nessa realidade, o Ultron deu certo. Então, isso já deixa bem claro o quanto esse mundo é diferente do universo cinematográfico da Marvel que nós conhecemos. Só que mais do que mostrar um vilão robótico que nunca existiu, essa cena também confirma o rumor que devemos ter um Tony Stark, um Homem de Ferro nesse mundo. Agora não sabemos se é o nosso Tom Cruise, que muita gente está achando, o Tony Cruise, né? Ou é outro ator, mas que nos leva a crer que teremos um novo Tony Stark, provavelmente nesta realidade, né? Bom, mas seja lá quem for que vestir essa armadura, tudo leva a crer que vamos ter algum tipo de grupo comandando tudo dentro dessa realidade, como uma espécie nova ordem mundial, podemos dizer assim. Nós podemos reparar bem nessa cena da estética minimalista que lembra muito essa ideia de futuro totalitário. Naquela cena lá que o Dr. Strange entra naquela sala com tronos, com tronos bem no alto, o que dá sentido de serem líderes naquele mundo ali, naquela realidade. Tendo que vemos os robôs levar o Dr. Strange até uma grande sala com vários acessos na área superior, enquanto o Mago Supremo é levado a julgamento. Não é possível dizer com exatidão quem está nesses tronos, pois nós vemos um Mordo caminhando ao fundo e duas pessoas envoltas em sombras. Mas esse que alguém aparece ao relance propondo apresentar a verdade ao Doutor Estranho. E esse alguém não é nada mais nada menos que o Professor Xavier e provavelmente o mesmo autor que nós conhecemos. Porque embora o rosto não seja revelado,
a silhueta e a voz não deixam enganar. A voz até do dublador português, dublador brasileiro na verdade, é a do próprio Professor Xavier dos outros filmes do X-Men. Mas como eu falei, isso não quer dizer que aqueles X-Men que nós assistimos no filme sejam dessa realidade. Talvez a Marvel tenha colocado só o mesmo autor mesmo para relembrar os fãs. E que isso seja totalmente diferente do que nós já vimos. Que será muito melhor dar um reboot, né, nos X-Men do que deixar aqueles filmes que convenhamos que não são essas coisas, né? E provavelmente a Marvel não deixaria aqueles filmes da Fox. Então, essa revelação não chega a ser uma grande surpresa, porque assim como tudo no filme, já havia rumores apontando isso, incluindo uma arte conceitual que mostrava o Mago Algemado e escoltados por robôs Ultron diante desse Xavier, com um visual retirado diretamente do desenho X-Men de 1997, ou seja, com aquela cadeira voadora amarela. Aí vocês estão vendo nas imagens aí. Na época que essa divulgação foi ilustrada, muita gente achou ser mentira por se tratar de uma ideia muito absurda. Mas o que nós temos que lembrar é que esse é o intuito do filme, Multiverso da Loucura. Então, nada de absurdo o suficiente para não ter nesse filme. Então, essa arte que foi divulgada há muito tempo atrás vai fazer muito sentido agora, assim como o roteiro que foi vazado está começando a fazer bastante sentido. Então não sai esse negócio de roteiro vazado. Eu não sei não, se na própria Marvel que deixa vazar um pouquinho para poder dar aquele hype a mais. Assim que foi nos Homem-Aranha, aquele dizendo que ele não estava no filme, que não sei o que, na hora tá todo mundo no filme. Então esse contexto aí é o que nos leva a acreditar que tudo é possível nesse novo filme aí do Doutor Estranho. Bom, falamos aqui um pouco do Professor Xavier, falamos um pouco sobre o que pode acontecer no filme, roteiro vazado, arte conceitual. Mas iremos falar deste grupo que eu já falei no começo, os Illuminates. Quem são os Illuminates? Bom, eu vou explicar isso para vocês aqui. Como eu falei, isso não quer dizer que lá, o Doutor Estranho sendo levado lá para aquela sala, não quer dizer que ele foi capturado pelos X-Men. E tão pouco que esse Professor Xavier é o mesmo que a gente viu há quase 20 anos no universo da Fox. Como parece ser a nova tendência da Marvel, o longa vai trazer um ator já conhecido dos fãs para mostrar uma versão alternativa daqueles personagens, estão entendendo? É o mesmo autor, mas é uma versão alternativa. Então aquele dos X-Men de 20 anos atrás, pode esquecer, aquilo ali provavelmente a Marvel não vai deixar, porque aqueles filmes ali ia manchar com a história da Marvel, né? Então, assim, ao invés de ele estar ali liderando, o Professor Xavier está ali liderando os X-Men, ele estará fazendo parte de outro grupo dos quadrinhos, das HQs da Marvel, os Illuminates, como eu já falei. Nos quadrinhos, o grupo não é necessariamente como esses grupos dos Vingadores, dos X-Men ali, do Quarteto Fantástico ali unido, ter aquele líder, para poder estar comandando eles ali. Os Illuminates são um pouco diferentes, são uma espécie de conselho secreto formado pelos homens mais poderosos do universo Marvel, como o Homem de Ferro, o Senhor Destino, Namor, Raio Negro, Professor Xavier e o próprio Doutor Estranho. Nas HQs, eles foram introduzidos com essa questão de saber, de cuidar dos interesses do universo e os perigos que poderiam aparecer para o universo. Então, eles surgiram com essa questão. E outra coisa, eles não têm um líder, tá bom? São todas essas pessoas lá, mas não tem um que ali está sobreposto nos outros. Como eu já falei, são líderes de outras equipes. Então, é uma espécie de conselho para decidir o que fazer no universo. Inclusive, esse conselho foi responsável pelo Hulk ficar mais doido ainda, que foi, para você ter uma ideia, foram eles os responsáveis por decidirem que o Hulk deveria ser exilado fora da Terra após alguns episódios de descontrole dele, o que fez o Bruce Banner cair no planeta de gladiadores Sakaar, resultando tanto na saga do Planeta Hulk como o retorno e vingança do Hulk, né, do Hulk contra o Mundo, que são duas HQs da Marvel aí sobre o Hulk querer se vingar deles. Isso aí é o pronto vídeo se vocês quiserem essa história. Assim, o que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura deve apresentar é uma releitura desse conceito. Não quer dizer que serão esses mesmos personagens, porque como falei, o Mordo parece ser o mago supremo daquele universo. Então, o Mordo faria parte ali como se fosse um Doutor Estranho, vocês estão entendendo? Então, ao invés de ser esse conselho secreto dos quadrinhos, os Illuminati devem ser mesmo uma espécie de governo com direito até a uma sede bastante pomposa e um exército de robôs. E pelo que o Mordo dá para entender, eles devem cuidar não só daquela realidade, mas do próprio multiverso, ou seja,
aqueles Illuminates ali em questão não estão cuidando apenas daquela realidade, daquele universo deles, estão cuidando sim de todo o multiverso. Pode ser isso daí também. E seria bastante interessante, porque a Marvel está sempre ali adequando, adaptando os filmes dela, adaptando a coisa das HQs nos filmes dela, não fazendo igual, literalmente, né? Então, isso pode aplicar aos Illuminati também. Aliás, uma curiosidade aqui. A aparição dos Illuminati no MCU é algo que foi comemorado até mesmo pelo criador do gibi, né? Pelo criador do grupo nos gibis, em seu perfil no Twitter. O roteirista Brian Michael Bendis celebrou com uma imagem do quadrinho de estreia do time, deixando mais do que claro que estamos realmente lidando com esse grupo, ou seja, mais uma das confirmações de que realmente são os Illuminati. A grande diferença e também a grande dúvida é sobre a formação desses Illuminati em específico. Ficou claro que o professor Xavier faz parte e que é um grande segredo a ser compartilhado pelos membros. Só não temos a menor ideia de quem eles sejam. Aí não foi adequado, não quer dizer que vai ser aquelas pessoas que eu falei, como Tony Stark, lá o Namor, o Raio Negro. Isso não quer dizer, tem também o Pantera Negra, tá bom? Primeiramente, nós temos o próprio Mordo, que é o Mago Supremo daquele universo, aparentemente. Se ele é mesmo o Mago Supremo nessa realidade, faz todo sentido ele fazer parte dos Illuminati como responsável por controlar as atividades místicas do mundo. Além disso, as sombras parecem indicar que devemos ter alguma variante lá do Pantera Negra ou do Reed Richards. Eu ainda acho que é do Reed Richards, que é o Senhor Fantástico. Aquele cara, né, que está na esquerda da imagem, ele parece bastante com uma variante do Pantera Negra, pelo fato de ele estar citado daquele jeito. Como vocês podem lembrar no filme Pantera Negra, aquela forma ali é o jeito que o rei de Wakanda senta. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas também aquele negócio no peito dele esquerdo parece muito com o símbolo do Quarteto Fantástico. Então ainda vai ser divulgado, ainda vai ser revelado isso aí só no filme. E o que eu acharia legal é que se fosse o Senhor Fantástico mesmo, porque assim estaríamos adaptando tanto os X-Men quanto o Quarteto Fantástico neste filme. Então eles poderiam chegar para o nosso universo através de outras realidades. Ia ser também muito da hora se isso acontecesse, não é verdade? Além de tudo isso, há o próprio Homem de Ferro que eu já citei anteriormente. Seja ele o Tom Cruise ou outro ator, há uma chance bem grande de nós vermos nosso querido Tony Stark lutando lá contra a Wanda e usando alguma joia do infinito, que é o Homem de Ferro superior, né? Que ele usa 3 joias do infinito. Mas o que pode sair daí? A grande dúvida que ficou no ar é o que a Marvel está planejando para o seu futuro ao apresentar os Illuminati e o próprio Professor Xavier neste novo filme do Doutor Estranho. Mas bem, as possibilidades são tantas quanto o número de realidades existentes por aí. Vimos isso acontecer lá na série da WandaVision e agora vemos que tem uma participação especial ainda mais impactante. Ou seja, nós vimos ali na WandaVision os mutantes, só que sem falar que eram os mutantes, né? Que os filhos dela são mutantes. Então, com essa desculpa, nós podemos ver que agora os mutantes podem fazer parte desse universo da Marvel, porque como a Marvel comprou a Fox, o Kevin Feige podia muito bem fazer isso, porque ele já é dono disso. Então, uma HQ, quem faz com que os mutantes sejam tipo meio que destruídos é a Wanda. Mas isso agora ela fazer com que eles sejam criados, que comecem a existir. Então, mas podemos deixar bem claro que não há como saber se isso vai acontecer de alguma forma, colocar os mutantes de uma vez por todas no UCM, mas tem que deixar claro que o estúdio está esquentando os motores para começar a trabalhar com o conceito em breve. Há também quem acredita, como eu já falei, que possa resultar em uma dinastia M reverso, ou seja, com a Wanda usando seus poderes no fim do filme para criar os mutantes, ao contrário da HQ, que ela apaga o gene X da existência. Não há nada que indique algo nesse sentido, mas é uma hipótese que não pode ser totalmente descartada. Afinal, se o professor Xavier de cadeira voadora pode aparecer, tudo é realmente possível. Em compensação, a aparição dos Illuminati pode ser algo com implicações futuras para o universo cinematográfico da Marvel. Por quê? Se o Doutor Estranho conhecer dessa organização, ele pode muito bem trazer para o universo que nós já conhecemos e reunir pessoas fortes, né, líderes de algumas equipes para poder criar os Illuminati desta terra. E aí nós podemos ter o Pantera Negra, né, que a outra mulher lá aceitou o papel, nós podemos ter ela.
podemos ter outras pessoas fazendo parte dos Illuminati, que é algo bem provável de acontecer lá para essa fase 4 ou para a fase 5 da Marvel Studios. Ainda assim, tudo isso é especulação, ainda que devidamente fundamentado por aquilo que os quadrinhos já nos mostraram. Mas vamos descobrir toda essa verdade no dia 5 de maio, quando o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estrear. Bom, galera, então me diz o que você acha dessas especulações, se você acha que isso vai acontecer, se você acha que é o Professor Xavier, se você acha que os X-Men vão aparecer. Diga isso tudo pra mim nos comentários aqui. Vamos ter uma conversa, vamos ter um diálogo. Me diz o que você achou deste vídeo, se você curtiu. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, que assim você estará por dentro de tudo sobre o universo cinematográfico da Marvel. Assim que sair notícia, estarei trazendo para vocês aqui alguma coisa mais sobre esse trailer. Então você estará sempre conectado aqui. Eu conto com o apoio de vocês, com o seu like, com o seu compartilhamento. E eu vejo você no próximo vídeo. E eu fui!